Pessoal, olá! Hoje nós tivemos o nosso Dose ao vivo às 13h13, quinta-feira. E uma das perguntas que foram feitas aqui foi feita já lá para o finalzinho, quando a gente estava sem tempo. Eu achei a pergunta muito interessante. Ao invés de a gente esperar a próxima sessão de perguntas e respostas, que eu não sei quando vai acontecer, talvez a gente faça uma vez por mês, talvez um pouco mais espaçado, não sei ainda. Ao invés de guardar essa pergunta e só responder lá na frente daqui a um mês, eu gostaria de responder hoje, porque é um tema bem interessante, é uma pergunta que muita gente tem realmente. E a pergunta, vamos lá, a pergunta é essa: qual o impacto e problemas no uso de métricas o que o uso de métricas e rastreamento distribuído, tracing, podem trazer a um sistema que já apresenta problemas? Né? Maior uso de rede, aumento de latência, uso de banda, etc, etc. Essa é uma pergunta ótima, fantástica. É uma pergunta que todos nós nessa área, ou é um tema que todos nós nessa área de telemetria, nós temos que manter em mente ao desenvolver as soluções. Nem sempre a gente consegue um resultado satisfatório, mas sempre nós temos isso em mente. Então, porque, como bem colocado aqui na pergunta, ou talvez não de uma forma não tão explícita, mas o problema é o seguinte: se nós temos um sistema que já está com problema, é muito mais importante ainda capturar os dados de telemetria daquela aplicação. Mas ao fazê-lo, ao capturar essas informações, nós estamos colocando aquele sistema em mais estresse ainda. Né? Então, talvez aquele sistema que esteja próximo a quebrar, se nós não tivéssemos a captura de dados de telemetria, talvez ele se recuperasse. Mas talvez se a gente detectar que aquele sistema está começando a ter problemas e a gente fala assim, agora eu quero mais dados ainda para entender o que está acontecendo, aí sim é capaz que você derrube o sistema como um todo. Então, não raro a gente vê sistemas que saem do ar porque emitiram tantos eventos no seu log que o log estourou o disco, né? Começou a usar 100% do disco e tirou o sistema do ar. Não é raro isso acontecer. Eu mesmo já vi isso acontecer algumas vezes, né, na minha carreira. Então, agora para responder de uma forma mais direta aqui a pergunta, qual que é o impacto que nós temos? Então, vamos lá. A parte de instrumentação, talvez na parte de métricas a questão não seja tão problemática, porque métricas, quando a gente instrumenta a nossa aplicação para métricas, o que a gente geralmente faz a gente pega uma métrica que já foi pré-estabelecida, que ela existe, por exemplo, número de requerimentos HTTP que minha aplicação recebeu. Essa é uma métrica. Então, toda vez que eu recebo um novo requerimento HTTP, uma nova requisição HTTP, eu adiciono 1 para aquele número. Então, é uma operação atômica ali que acontece, não tem muito problema se um número não for armazenado, a diferença entre, sei lá, 1 milhão e 1 milhão e 1 é baixíssima, então a gente não precisa de uma precisão assim tão grande, apesar de normalmente nós termos essa precisão. Né? Então, métricas não é tão complicado, não causa tanto estresse assim no nosso sistema. O que pode acontecer com métricas na hora de fazer o reporte desses dados, na hora de enviar esses dados para um outro sistema, ou na hora de disponibilizar essas métricas, no caso de Prometheus, né, que a gente tem lá o /metrics, talvez nesse processo nós tenhamos algum problema. Né? Então, se nós estivermos fazendo um reporte das métricas e o sistema do outro lado estiver fora do ar, a gente começa a fazer mais tentativas e tentar fazer mais conexões, então sim, pode acontecer do sistema ficar um pouco mais sobrecarregado. De novo, nós, desenvolvedores de ferramentas de telemetria, nós tentamos fazer de uma forma com que esse tipo de evento não derrube a sua aplicação. Então a gente não deve colocar, e aqui é uma regra para nós não devemos colocar uma forma muito agressiva para garantir a entrega desses dados. Se os dados de telemetria não forem entregues, é chato, é claro, é chato, mas fazer o quê? Né? Não é tão vital, não é tão problemático quanto os dados da sua aplicação não serem enviados para o seu banco de dados. Né? Os seus dados são muito mais importantes que os dados de telemetria. Isso a gente focou então na parte de métricas, na parte de logs, eu acho que é um pouco mais óbvio talvez, então eu lembro agora aqui lá de 2009, 10 talvez, quando eu trabalhava na Red Hat, na área de JBoss, eu lembro de um caso de um cliente em que eles logavam tanta coisa, eles tinham tanto requerimento, QPS, né? Eles tinham tanto requerimento por segundo, que o simples fato de adicionar linhas no log era problemático.
E o que a gente descobriu na época das SSDs, acho que talvez nem existissem ainda, ou se existissem, não eram tão utilizados como são hoje, mas o que a gente viu na época é o simples fato de você adicionar linhas de log causava obviamente, causa uma operação de I/O, isso é óbvio, mas se a gente não para para pensar, a gente não lembra disso. Mas ele causa uma operação de I/O em que você vai escrever uma coisa para o disco. Então, normalmente, a maioria dos sistemas de log, pelo menos na época, eram sistemas síncronos. Então, eles iam escrever essa linha de log com um arquivo e depois iria retornar para a aplicação e a aplicação ia travar naquela parte, ia ficar esperando a escrita voltar. Então, a solução naquela época, para aquele caso específico, para aquele cliente, foi fazer, então, um appender assíncrono. Né? Então, ou seja, nós enviamos a requisição para ser escrita a informação no arquivo de log, e aí volta para a aplicação ao mesmo tempo, e se não deu certo, não deu certo, e paciência. Um dos efeitos colaterais que nós tivemos naquela época é a de que, por ser assíncrono, os eventos que são armazenados no arquivo de log, eles não estão, nem sempre estarão ordenados. Então, talvez eu tenha uma escrita para um evento que aconteceu agora, mas que a escrita desse evento no arquivo de log vai acontecer depois de um evento que acontece depois dele. Então, se a gente olhar pelos logs, a ideia que a gente teria é a de que um evento que aconteceu às 13h56 aconteceu depois de um evento que aconteceu às 13h57, por exemplo, porque eles foram escritos, eles estão em linhas separados no log, né, de forma desordenada. Então aí que fica mais importante ainda guardar o timestamp, a data e hora correta da geração do evento, não da hora que foi escrito, mas da hora em que o evento foi gerado. Então isso, métricas e logs estão cobertos. Agora vamos então para rastros, que é onde a situação é um pouco mais complicada. Na parte de rastros, a ideia é que nós criamos os trechos, né, os spans, nós armazenamos os spans em memória, e aquele span ele só está pronto para ser despachado, né, aquele span ele só está pronto para ser despachado para um collector, para um sistema externo, na hora em que ele for fechado. Então, se eu tenho um requerimento HTTP que chegou na minha aplicação, fiz todo o processamento daquela requisição e agora eu estou retornando para o meu cliente, é nessa hora que eu estou fechando o meu span que eu abri na hora do recebimento desse requerimento HTTP. Por que isso? Porque na hora que eu fecho é que eu vou saber qual a duração desse requerimento HTTP. E só nesse momento, então, eu vou saber colocar ali naquele span, que esse span começou a tal hora, teve uma duração de tanto, o status que foi enviado para o cliente é o status 200, ou o status 404 e por aí vai. Então, eu tenho que armazenar aqueles dados em memória por algum tempo. E quanto mais requerimentos HTTP eu tenho, mais spans em aberto, mais trechos em aberto eu tenho. Então, mais consumo de memória eu tenho. De novo, a gente tenta fazer com que a pressão em memória, a pressão em CPU seja o mínimo possível, mas existe esse overhead, né? Existe esse consumo de recursos extras, especialmente na parte de rastros. Para logs e para métricas, né, tirado os casos excepcionais ali que a gente mencionou, o impacto ele é bem baixo. Rastros, o impacto ele existe, mas, e aí que vem um grande mas, há 3 anos atrás, talvez, acho que 3 anos atrás, eu fui mentor de uma pessoa que fez parte do projeto Outreach, que eu acho muito interessante, inclusive, esse projeto. Uma hora ainda vou mencionar com mais detalhes sobre esse projeto. Mas eu fui mentor de uma pessoa que trabalhou em um sistema, em um benchmark para Open Tracing ainda, não era Open Telemetry. Então, a nossa ideia, por conta das perguntas que a gente recebia pela comunidade, a gente falou, quer saber, vamos fazer um benchmark aí de verdade, com base em boas práticas, utilizando as boas práticas que a gente conhece, e vamos obter respostas concretas. Vamos colocar casos concretos, vamos colocar ali situações em que sejam relevantes para as pessoas fazerem uma comparação. Como é que é uma aplicação sem instrumentação, como é que é uma aplicação com instrumentação. Então a gente fez de uma forma que o primeiro caso, o grupo de controle, né, por assim dizer, era uma aplicação, acho que foi Spring Boot na época, e que era sem instrumentação nenhuma. Depois nós colocamos a instrumentação, mas para quem conhece Open Tracing vai agora saber aqui os termos, mas uma aplicação que tenha a instrumentação, mas que não tinha o rastreador. Ou seja, o que significa? Significa que
os spans vão ser marcados, então aqui começa um trecho, aqui termina o trecho e por aí vai, ou seja, os dados daquele trecho vão estar em memória, mas eles não vão ser enviados para nenhum destino. Não existe um rastreador, não existe um destino para esses dados. Então a gente vai calcular só o custo de instrumentar a aplicação. E aí depois um terceiro grupo que nós criamos era a utilização de Open Tracing na mesma aplicação, mesma instrumentação do segundo caso, mas agora sim com uma implementação. Nós utilizamos algumas implementações, então uma delas foi com o Jaeger, né, o cliente do Jaeger. Ou seja, enviando dados para um servidor Jaeger em algum lugar. Resumindo a história toda, nós usamos isso aí, nós fizemos algumas abordagens diferentes, a gente usou com Spring Boot, a gente usou com uma aplicação Java sem nenhum framework, e nós utilizamos outras bibliotecas de instrumentação também junto com o Spring Boot, então JDBC, enfim, eu não vou lembrar agora todos os detalhes. O que é importante que a gente obteve dessa pesquisa é o seguinte: no final das contas, se você tem uma aplicação que está em rede com outras aplicações, como é o caso de microserviços, o overhead, o consumo extra da sua aplicação por conta da instrumentação para rastros é mínimo. Tá? Então, assim, realmente é ínfimo o consumo extra que a sua biblioteca vai causar. Não é zero, não é nada. Se você está criando uma aplicação em que um algoritmo que vai rodar de forma local, em que é vital para performance é vital, não, então realmente ali você pode falar, não, olha, eu vou fazer uma instrumentação minimalista nessa aplicação, ou talvez até não fazer instrumentação com rastros, talvez eu faça alguma outra coisa, talvez mantenha alguns dados aqui em memória, se meu problema não for memória, se meu problema for CPU, né? Então eu posso armazenar alguns dados em memória e no final do processo eu vou lá e escrevo esse relatório dos dados de telemetria em algum lugar. Mas, de novo, se o seu caso é um caso típico de um serviço, como parte de uma rede de microserviços, então a conexão entre os microserviços leva muito mais, consome muito mais recursos do que o CPU e memória que você consome para gerar os dados de telemetria. Aí nós temos aí a questão da rede, né? Qual é o consumo, como é que está o consumo de rede? O consumo de rede não foi parte dessa pesquisa, desse benchmarking que foi feito alguns anos atrás como parte desse projeto do Outreach. Nós não olhamos para a parte de rede. O que eu posso te falar com relação à rede é com base na minha experiência do dia a dia, e que é a seguinte, talvez vocês vão até desistir de telemetria depois de ouvir isso, mas mais de 90% dos dados de telemetria que são gerados, que são coletados, que são armazenados, não são lidos. E são dados que foram coletados, utilizou-se memória, utilizou-se CPU, e mais importante, foi utilizada a rede para transmitir esses dados para um lugar, e depois esses dados foram armazenados em disco, em algum lugar, independente da forma como ele foi armazenado, mas ele foi armazenado, para depois ele ser apagado. Então a gente teve todo esse custo de geração, transmissão, de armazenamento desses dados, para depois apagar esses dados, sem nunca ter visto. Então o custo de rede, ele existe e ele é muito significativo se você tiver um grande fluxo de dados, se você tiver um grande número de requerimentos HTTP e se você pagar pela transmissão de rede. Né? Então, ou seja, imagina aqui que a gente tem aquele caso típico de multi-cluster, ou seja, nós temos um cluster aqui talvez por data center, e aí nós temos então um cluster que é o nosso painel de controle, é o nosso control plane, que nele ali está então o nosso sistema de telemetria. O que significa cada um dos clusters que nós temos com as nossas aplicações vão gerar dados de telemetria e vão enviar esses dados para o nosso painel de controle. E essa conexão, esse custo de rede pode ser significativo para você. Então, antes de fazer isso, eu recomendo filtrar os dados que você não precisa, ou os dados que não são tão úteis, ou talvez armazene localmente esses dados até o momento em que você precisar. É claro que se aquele cluster inteiro cair, você perdeu os dados de telemetria daquele cluster. Né? Então, é um tipo de risco que você tem que medir. Então, voltando agora para a pergunta, então, o impacto e os problemas.
com o uso de métricas e rastreamento distribuído, qual o impacto que eles podem trazer a um sistema que já apresenta problemas. Então, dito sobre o impacto em geral que nós temos, nós voltamos para a parte que para um sistema que já apresenta problemas. Eu estava conversando ontem, inclusive, com um professor de uma universidade nos Estados Unidos. Nós temos uma conversa com estudantes de PhD uma vez por semana, uma vez por mês, em que eles apresentam o status do projeto, os projetos e tudo mais. Ontem mesmo eu estava conversando com o professor desse grupo e ele comentou uma coisa interessante que era como é que nós podemos fazer para, num rastro, por exemplo, né? Se nós temos um trecho relacionado a um sistema e outro trecho relacionado a um sistema distante, e nós entendemos que aqui no meio desses dois sistemas tem um buraco. Então, como é que nós podemos criar um sentido para esse buraco? Talvez esse buraco esteja ali porque alguma ferramenta desligou a instrumentação daquele sistema por determinar que aquele sistema estava tendo problema. E ao desligar, a propagação de contexto, no caso de rastreamento distribuído, continuou, mas os dados em si não foram mais gerados. Então, a corrente do rastreamento distribuído não quebrou, mas dados de telemetria daquela aplicação não foram reportados. Então, e aí vão as ideias mais mirabolantes possíveis, né? A gente pode então tentar reconstruir esses dados com base em dados estatísticos do passado e aquela coisa toda, mas o fato esse é um tipo de coisa que nós pensamos também na forma de não só desligar a instrumentação para aquele serviço que está tendo problemas, como também de fazer uma reconstrução desses dados com base em dados estatísticos. São coisas do futuro, são coisas que não existem ainda. Essa parte de desligar e ligar faz parte de um outro projeto desse professor. Eu vou depois dar uma olhada em ver como é que está o estado desse estudo. Se interessar vocês, se interessar, manda notícia aí. Se eu ouvir de vocês, se vocês se interessam por esse assunto, eu vou ver qual que é o estado atual dessa pesquisa e passo então o link para vocês. É isso, essa é a pergunta. Eu acho que me estendi mais do que eu deveria em responder essa pergunta, mas eu achei uma pergunta super relevante e é uma pergunta que aparece toda hora. Então eu queria deixar uma resposta gravada aí para essa aí. É isso então. Obrigado e até semana que vem, quinta-feira, 13h13, nosso Dose ao Vivo.